Boa noite, pessoal. Estamos reunidos nesse 27 de abril de 2020 com a nossa disciplina de Fundamentos do Ensino de Ciências e Biologia, tá certo? E a proposta que eu trago de trabalho para a gente hoje, para a turma hoje, é um texto, tá? Esse texto ele vai ser postado no grupo posteriormente, esse vídeo de explanação desse texto, tá bom? E alguns pontos de debate e de discussão a gente vai estar realizando hoje à noite em relação a esse texto, tá ok? O título desse texto que a gente vai fazer essa análise hoje, Reflexão em Paulo Freire, uma contribuição para a formação continuada de professores, tá? A gente tem falado muito sobre essas contribuições de Paulo Freire, tá? Antes da gente de sair nesse momento de paralisação, ainda em sala, brevemente a gente tem falado sobre essas contribuições também de Paulo Freire para o processo educacional, para a educação, certo? Então chegou o momento da gente abordar um pouquinho mais especificamente sobre essas contribuições de Paulo Freire. Como o nosso curso é um curso de licenciatura, então se faz necessário a gente estar sempre falando também sobre essa formação continuada de professores, tá ok? Mesmo que a gente não siga essa linha pedagógica, mas a gente tem essa necessidade de estar falando sobre a formação continuada de professores a todo momento, certo? Nós temos que ser eternos pesquisadores, nós nunca temos todo esse conhecimento, por mais anos de docência que a gente tenha, por mais prática de sala de aula que a gente tenha, a gente tem que estar buscando sempre essa formação continuada. E Paulo Freire, ele vem a nos falar sobre isso, tá ok? Alguns pontos que eu abordarei nesse vídeo inicialmente são alguns pontos que são colocados no texto, que são pontuados no texto, tá bom? E aí eu vou explanar esses pontos em forma de aula para vocês inicialmente, tá bom? É apenas uma parte da nossa aula, esse vídeo que vocês estão visualizando agora, tá ok? Então, reflexão em Paulo Freire, uma contribuição para a formação continuada de professores. Inicialmente, texto, ele vem nos falar que as ações para a formação continuada de professores no Brasil, elas se intensificaram a partir da década de 80, né? Então foi quando se passou a pensar mais claramente sobre essa formação continuada de professores, tá bom? Somente que na década de 90 é que essa formação continuada, ela passou a ser considerada enquanto uma estratégia fundamental para que esse processo de construção do novo perfil do profissional, do profissional educador, do professor, pudesse ser repensado, né? Qual é esse perfil do profissional, de que forma ele deve atuar? Né? Quando a gente faz esse questionamento, a gente já está nos remetendo à sociedade que a gente vive, às mudanças que acontecem continuamente. Então, esse perfil profissional, ele passou a ser pensado na década de 90 e justamente focando nessa questão da realidade, né, dos aspectos que envolvem a realidade educacional, para que o professor ele possa trabalhar de uma maneira mais sistematizada com os seus alunos, pensando sempre nessa questão da formação continuada voltada para essa questão também da aprendizagem. Então, nesta direção, a partir das diferentes tendências da formação continuada de professores presentes no cenário brasileiro, a orientação teórico-conceitual crítico-reflexiva vem sendo apontada pelos diferentes estudos como orientação mais adequada para a formação continuada de professores. Então, existem diversas orientações que tratam sobre essa formação continuada de professores. E quando a gente fala nessas orientações, como foi colocado bem aqui, essa orientação teórico-conceitual, crítico-reflexiva, né? Então, quando a gente para analisar essas 4 palavrinhas juntas, teórico-conceitual, porque a gente precisa de uma base teórica. Okay? A gente precisa de uma base teórica para a gente poder falar sobre essa questão da formação continuada de professores, sobre a nossa atuação. Crítico-reflexivo, porque a gente precisa analisar a nossa prática, né? Teoria sem prática vira verbalismo, como já dizia Paulo Freire. Então não adianta se falar em teoria sem se falar em prática, sem se falar nessa construção dessa prática reflexiva das nossas ações. Outro ponto que a gente percebe que tem no texto, tá? Dessa forma, a prática reflexiva, como orientação fundamental para a formação continuada de professores, vem sendo pesquisada e estudada por diversos teóricos, né? Então, quando a gente fala nessa questão dessa prática reflexiva, não apenas Paulo Freire, mas diversos teóricos já vêm pontuando também essa questão dessa formação continuada de professores através dessa prática reflexiva, tá? Para que a gente possa estar revendo sempre a nossa prática enquanto docente nesse processo de formação continuada de professores.
A reflexão na ação é a reflexão desencadeada durante a realização da ação pedagógica. Então, é através da minha ação, do meu fazer pedagógico, que essa ação ela vai sendo refletida, que eu vou fazendo uma reflexão de tudo que eu desenvolvo, né, sobre o conhecimento que está implícito na ação. Então, quais são esses conhecimentos que eu estou impondo na minha ação, que eu estou colocando para que sejam refletidos na minha ação enquanto professor, enquanto docente? Ela é o melhor instrumento de aprendizagem, né? A reflexão da ação é o melhor instrumento de aprendizagem do professor, pois é no contato com a situação prática que o professor adquire e constrói novas teorias, esquemas e conceitos, tornando-se um profissional flexível e aberto aos desafios impostos pela complexidade da interação com a prática. Nós precisamos ser flexíveis, pessoal. Precisamos estar abertos a essa formação e às informações que a gente tem no nosso meio. Não existe uma aula pronta, não existe um planejamento pronto que ele não possa ser desmontado, que ele não possa ser acrescentado, que ele não possa sofrer essa flexibilidade. No entanto, a reflexão realizada sobre a ação e para a ação é de fundamental importância, pois elas podem ser utilizadas como estratégias para potencializar a reflexão na ação. Então, vocês percebem que a gente está sempre falando aqui nessas duas palavrinhas, ação e reflexão, nessa necessidade da gente estar sempre refletindo sobre a nossa prática, onde está dando certo, onde eu preciso melhorar, de que forma a minha formação docente ela está contribuindo ou não para a aprendizagem significativa dos meus alunos, para a formação deles enquanto sujeitos, tá certo? Então a gente está sempre falando nessa questão dessa ação e dessa reflexão também sobre as nossas práticas. É isso que Paulo Freire ele nos propõe. Uma formação de professores continuada que tenha como foco essa reflexão das nossas ações. Então, a reflexão sobre a ação é a reflexão desencadeada após a realização dessa ação pedagógica, sobre essa ação e o conhecimento implícito nessa ação. Então, é uma ação que você desenvolve para que a partir dessa ação você faça uma reflexão do que deu certo, do que não deu certo, e você possa fazer o quê? Executar uma nova ação. Com base naquilo que você fez, que você viu se deu certo, se não deu certo, com base na reflexão que você fez em relação a ela. Então, nesse momento, há que ser feita há que ser realizada uma reflexão de todas essas ações que a gente desenvolve, tá bom? E para fechar essa primeira parte, gente, para fechar esse primeiro ponto de debate através desse vídeo, eu não estou pontuando todos os aspectos do texto, tá bom? Só alguns dos mais importantes. É uma breve introdução dos aspectos que vão ser pontuados no texto através de pontos que vão ser lançados para discussão já no grupo, tá? E aí tem uma parte específica no texto, que fala que apesar dessas contribuições de Paulo Freire, apesar de Paulo Freire no cenário nacional e internacional constituir-se como um dos primeiros teóricos em educação a instituir essa reflexão como um dos elementos essenciais para a prática pedagógica docente, esse estudo ele vem a constatar que a partir de uma pesquisa bibliográfica na literatura especializada, através de vários autores, vários teóricos, esse estudo desse texto que vocês vão receber mostra que diferentes especialistas da área ainda não contemplam com tanta relevância essas contribuições de Paulo Freire em seus estudos. Então, é um ponto para a gente analisar também, tá? É um ponto para a gente se manter enquanto sujeitos opinantes, críticos, reflexivos, em relação às contribuições, claro, de Paulo Freire para a formação docente, formação continuada de professores. Então, Paulo Freire ele vem nos colocar essa questão de estarmos sempre refletindo sobre a nossa prática docente, da gente estar sempre nesse momento de contribuição para que essa formação de professores ela possa acontecer de forma continuada, tá bom? Nós temos alunos na sala que já trabalham com educação, que já trabalham em sala de aula, alunos que já passaram por graduação de pedagogia, então que já têm um conhecimento um pouco mais amplo em relação às contribuições de Paulo Freire no cenário educacional, e temos alunos que estão ingressando agora, claro, também no nível superior,
né, que se deparam no curso de biologia com essas disciplinas pedagógicas e que ainda estamos tentando fazer essa relação, né? Às vezes ainda estamos tentando fazer essa relação das disciplinas pedagógicas com o curso de biologia em si, mas a gente já conversou sobre isso em relação ao nosso curso de licenciatura. Então é importante, gente, nesse momento, a partir desse texto, a gente ter essa reflexão sobre essas contribuições de Paulo Freire para a formação continuada de professores e para a nossa própria formação também, certo? Porque quando a gente fala em formação continuada de professores, nós estamos falando de sujeitos pesquisadores. E enquanto alunos, enquanto acadêmicos, independente da gente seguir ou não essa linha docente, nós precisamos ser sujeitos sempre pesquisadores também, tá bom? Porque antes da gente tornar-se professores, como pode ser o nosso direcionamento do curso daqui a esses longos períodos, nós somos alunos, vocês são alunos, são acadêmicos, então nós precisamos ser pesquisadores, tá bom? Então, quando a gente fala em processo de formação continuada, a gente fala em pesquisa, então eu creio que o texto vai ser de imensa relevância